Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Na minha pequena vida, eu só podia fazer uma coisa: ir para o salão e ir para o trabalho de casa em casa, o campo. Só falando mais um pouquinho nesse assunto, eu sei que muitos que estão ouvindo vão dizer: "Ah, mas hoje você pode comemorar." Sim, eu posso, mas me roubaram isso na minha infância. Faz parte da infância e eu nunca mais vou ter 2, 3 ou 4 ou 5 anos novamente. Nunca mais vai ter aquele encanto de um bolinho com uma velinha acesa no dia do meu aniversário. Isso eu nunca vou poder viver. E só quem esteve lá dentro e passou por isso sabe o quanto dói. Saber que você pode olhar para trás e você pode tentar o quanto for, mas você não vai conseguir ter de volta. Mas voltando, com 10 anos, então eu saí da escola, como eu já contei, porque o Armagedon ia chegar logo e não ia dar tempo de eu crescer. E que por isso não precisava estudar e nem podia, nem era correto. Eu era que trabalhar para Jeová, entre aspas. Por quê? Na verdade, não é para Deus que nós trabalhamos lá dentro, e sim para homens. Eu me batizei então com 10 anos de idade e, sinceramente, eu nem entendia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu não tinha escolha na minha vida. Eu tive que me batizar. Eu sei que muitos podem não entender muito bem porque isso é tão importante e triste para mim. Mas muitas vezes, somente quem está dentro da situação é quem consegue explicar. Como eu não tive escolha, eu me batizei e aos 11 anos de idade já era uma pioneira regular. Um pouco antes de 11 ainda, porque eu tinha 10 anos quando comecei como pioneira regular. Alguns dias depois eu fiz 11. E naquela época, pioneiro regular tinha que fazer 90 horas mensais. E, gente, não é fácil, é muito cansativo. Uma criança de 11 anos tendo que fazer todo dia mais de 3 horas de casa em casa ou dirigindo estudos com medo, porque se não fizesse eu seria castigada. E assim sempre foi. Como eu disse, eu fui vítima de alienação parental. E eu vou concentrar aqui a minha história. Eu sei que são muitas histórias diferentes e muitos tipos de abuso. Mas o que eu vou enfatizar são 3 tipos de abuso que eu sofri: abuso emocional, físico e psicológico. Porque a minha mãe sempre usou de palavras duras e agressivas, como: você nunca faz nada certo, você não sabe fazer nada, você não presta para nada, ninguém gosta de você, todo mundo só te suporta, ninguém nunca vai gostar de você, e outras coisas assim. Isso na minha infância. E eu acreditei por muitos e muitos anos. Eu realmente acreditei nisso. Então eu chego aqui na fase da minha vida que eu tenho que ser pioneira. Eu não sabia o que estava fazendo, mas tinha que ser. Eu nem sabia o que iria ensinar as pessoas. Eu não entendia. Eu só tinha 11 anos. Como é que eu podia entender aquilo que nem mesmo o corpo governante entende, porque está toda hora falando uma coisa diferente? E eu me lembro agora de uma coisa que a gente costumava ensinar no livro Poderá Viver para Sempre. E eu tinha 11 anos e eu ensinava para as pessoas, mas eu não entendia. E até hoje. Tanto que recentemente pedi ajuda de uma pessoa para entender essa parte da Bíblia. Então é muito triste isso. Eu tinha que ensinar uma coisa que eu não entendia. Eu só repetia o que estava escrito lá. Afinal, esse é mesmo o objetivo do corpo governante, que a gente só repita o que está lá. Para ir ao campo ou aos estudos, eu sempre ia sozinha.
Eu era uma criança de 11 anos, andando sozinha na rua, às vezes às 6 horas da manhã. Não para ir para a escola, mas para ensinar os outros uma mentira. Mas eu tinha que fazer aquilo. Eu era obrigada. Muitas situações ruins eu passei e o medo constante. Como eu disse, minha mãe era muito rígida e ela ainda é uma pessoa muito fanática. Ela me causava muito medo. Eu tinha muito medo dela. Hoje não tenho mais, porque me libertei dela e da seita, e é um alívio tão grande. Mas eu me lembro de ter muito medo durante todos os dias da minha vida. Eu me lembro do interrogatório que me era feito todos os dias sobre o trabalho de campo. Assim que eu chegava, eram feitas as mesmas perguntas. Quando eu chegava em casa, eu tinha que dar um relatório completo de onde tinha sido o campo, onde tinha sido o território, quantas publicações eu tinha colocado, entre aspas, porque se falava colocar na época, mas na verdade era uma venda, e se eu tinha me comportado. E essa era a pior parte, se eu tinha me comportado. Porque se eu não tivesse me comportado, vocês já devem imaginar o que iria acontecer. Eu tinha tanto medo, que eu não conseguia nem olhar para os lados. Eu não sorria, eu não olhava para ninguém e não falava com ninguém, porque eu tinha medo de se falar, isso fosse interpretado como se eu não estivesse me comportando e levaria a espancamentos e ser castigada. As pessoas até me achavam esquisitas, até mesmo da congregação. Mas elas não sabiam por que eu era assim. Mas eu sabia que ao menor sorriso eu poderia apanhar, porque isso poderia chegar no ouvido da minha mãe como se fosse uma bagunça. Pelo menos era o que passava na minha cabeça. E se eu tivesse feito bagunça, isso significaria apanhar muito. E isso me criou um estigma muito grande, porque eu cresci sem sorrir e sem falar com as pessoas. Eu cresci procurando me manter afastada das pessoas, até mesmo dentro do salão do reino. Óbvio que agora já não é assim. Hoje eu sorrio muito e falo com todos, mas enquanto se está vivendo aquilo e você não abriu os olhos, é um trauma muito grande. Com certeza, é uma tristeza que eu vou levar comigo. Quantos sorrisos desperdiçados. Vou contar para vocês uma certa ocasião, só para vocês terem noção de como eram esses castigos físicos e de como eu me sentia. Sei que não é uma coisa muito gostosa de ouvir, também não é para mim muito fácil de contar. Na verdade, é muito difícil abrir o coração e falar. Mas eu vou contar para vocês porque eu quero que vocês tenham uma noção e que as pessoas abram os olhos contra essa torre. Essas coisas não podem continuar acontecendo. Eu me lembro de uma certa ocasião em que fomos ao trabalho de campo. Eu, um ancião idoso com uma neta dele e mais uma mocinha da nossa idade. As meninas eram todas da mesma idade. Como era o trabalho de campo durante a semana, havia pouco apoio. Então, nós fomos ao trabalho de campo naquele dia, só os 4. O ancião e a neta e a outra mocinha. Nós deveríamos ter uns 11, 12 anos, mais ou menos. Trabalhamos no campo e eu sempre com aquela preocupação de nem olhar para o lado. Então, o ancião designou assim, ele com a neta e eu com a outra mocinha, porém estávamos do mesmo lado do quarteirão para não ficarmos sozinhas, para ele poder estar vendo a gente. Eu nem olhava para a menina que estava comigo. Ela também não é mais TJ hoje, essa moça. Mas eu nem olhava para ela, porque eu tinha medo. Porque eu tinha medo de que isso fosse interpretado como fazer bagunça e eu apanhar. Aquele dia, quando eu cheguei em casa na hora do almoço, minha mãe disse que nós iríamos para Betel. Eu achei estranho, de repente, no meio da semana. Então ela disse que esse irmão idoso
que era um irmão muito querido na congregação, inclusive por mim. Eu amava aquele ancião e a família dele, as filhas, as netas. Eu gostava muito. Ele havia nos convidado para ir para Betel, porque ele estava precisando buscar publicações para a congregação e acabou nos convidando para ir junto. Eu fiquei muito feliz, é claro, né, de ir para Betel. Lembrando que, gente, eu morava próximo a Cesariolange, tá? Minha cidade é próxima a Cesariolange. Então nós fomos, fizemos a visita normal, o tour que é feito por Betel. Na saída você sai no balcão de publicações, ele pegou as publicações que precisava para que nós, escravos, pudéssemos vender. Então eu fui com a minha mãe até o banheiro e ela falou assim: "Você se comportou hoje no campo?" E eu disse que sim, porque eu tinha certeza que eu tinha me comportado. Eu nem olhei para a menina que estava comigo, eu nem falava com ela, nem olhava na cara dela, com medo de apanhar. Mas a minha mãe disse: "Não foi isso que o irmão Antônio falou." O irmão Antônio era esse ancião. Durante muitas vezes eu me pego pensando nesse dia. O irmão Antônio disse à minha mãe que eu tinha ficado dando risada e não fiquei quieta. Mas não era verdade, eu nem sorria. Então eu fico sempre pensando naquele dia e tentando me lembrar em qual momento eu dei risada. Em qual momento eu me comportei mal. Eu parecia um robô. Eu nem me mexia. Bom, devo dizer que aquilo estragou o meu dia, porque eu já sabia qual seria o resultado. Eu fui para casa chorando o caminho todo da volta. Eu era uma mocinha, mas eu sabia como eu ia apanhar. E eu sabia que eu ia apanhar. Então, quando nós chegamos em casa, ela me mandou tomar banho, me trancou no banheiro e começou a sessão de espancamento. Me agredia muito, muito. Eu realmente achei que naquele dia eu não ia aguentar. Eu me lembro até hoje. Eu comecei a gritar, porque eu não sabia o que fazer. Então, o meu avô e o meu tio, que moravam numa casa nos fundos, vieram correndo, arrombaram a porta e me tiraram dentro do banheiro. Machucada, muito machucada, no corpo e no coração, na alma. É ruim falar sobre isso. Eu sei que para vocês deve ser ruim ouvir também. Mas eu queria contar esse episódio porque eu queria que vocês tivessem noção do qual era o grau de abuso físico que eu sofria. Era muito mesmo. Depois daquilo, eu terminei a noite chorando sozinha. E não é fácil segurar a emoção contando isso, porque é muito triste. Eu chorei muito, muito naquele dia, mas eu vou dizer a vocês que o que mais me doeu naquele dia não foi a agressão física, porque eu já estava acostumada. Desde muito pequenininha, eu estava acostumada. Mas o que me doeu naquele dia foi a maldade daquele irmão, porque eu era uma criança, mas eu me lembro claramente daquele dia e de como me comportei. Eu tenho certeza que eu não fiz bagunça, até porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo até de falar com as pessoas. Então, até hoje, eu não entendo por que ele fez aquilo. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de perguntar para ele o porquê ele falou aquilo, por que ele fez aquilo, se não aconteceu aquilo. Nós nem conversamos, nada fora do comum. E isso me dói muito. Foi naquele dia que eu descobri que a organização, que o amor nunca acaba, realmente nunca acaba, porque não existe amor, nunca existiu. Falta amor e sobra injustiça, maus tratos e abandono. Inscreva-se no canal,
deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.